Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Medicine. Meu nome é Ítalo Abreu e a gente vai falar aí uma das escolhas, né? De como escolher uma especialidade para a gente não cair aí nas falsas impressões de áreas, né? Não cair também nos golpes aí, que a gente pode cair nas nossas falsas impressões também, nos nossos vieses, né, pessoais e externos também. Esse bate-papo vai ser relacionado, né, a alguns artigos de revisão, eu posso colocar aqui também, e alguns testes também de personalidade. E a gente sabe que na medicina, de forma geral, a gente tem milhões de áreas, né, para a gente escolher, né, seja uma área clínica, cirúrgica, entre diversas outras. E na área da medicina, a gente está constantemente, assim como as outras áreas, fazendo escolhas, né, e vendo os melhores caminhos. E a palavra medicina, mederi, vem do latim, exatamente de como escolher os melhores caminhos. E às vezes a gente tem a falsa impressão de que basta escolher a especialidade X que o sucesso está feito e tudo vai correr sozinho, eu não preciso mais de esforço. Mas não é bem assim. A medicina mudou de forma geral, né? Não adianta você escolher uma especialidade X ou Y. E existem várias nuances de cada especialidade, de cada área que você deve levar em consideração. Eu lembro que quando eu fui escolher minha especialidade, no começo eu nem sabia, né? Na verdade eu só sabia que eu não queria clínica, mas comecei pensando na clínica e acabei indo aí para a área cirúrgica de forma geral. Bom, então o que a gente vai comentar aqui dessa área, né? De como a gente escolher as áreas, né? Não é uma especialidade, sem a gente ter muito claro o como e o porquê dessa área, a gente pode ter enormes, né? Muitas variações aí e de erros. E lógico, se a gente errar, a gente deve voltar, né, e fazer aquele percurso novamente. Outra coisa que a gente vê é muitos colegas aí fazendo, por exemplo, estágio, conversando com uma, duas pessoas, ou ali naquele estágio de emergência, entrando naquela cirurgia maravilhosa e escolher uma especialidade para aquele momento ali pontual, né? Ou seja, que isso é uma exceção e não a média do que você viveu. Então isso também é bem perigoso. Então a gente tem que ter bastante cuidado com esses vieses de forma geral e esses critérios pontuais, né? Existem alguns testes aí, né, relacionados a personalidades, como o Big Five, o DISC, o Brinks e alguns outros. E outra coisa que a gente vê colegas também, por exemplo, entrando numa área geral e vendo outros colegas na subespecialidade perguntando como que é a residência. E geralmente, na maioria das vezes, a rotina da residência não é uma rotina da vida real depois das residências, com raras exceções daqueles colegas que estão ali naquele serviço de residência e tomam toda a sua carga horária naquele ambiente. Mas isso é bem raro de acontecer. É diferente de outros países, como às vezes tem uma rotina mais de residência, como Inglaterra e Estados Unidos, só que também é raro, porque você não é mais residente, né? Você vira um staff. Então essa rotina da residência não é a rotina da vida real. E às vezes você tem que também se adaptar ao mercado, você tem que dançar a música do mercado. Então vou colocar os 5 pontos principais aqui, vou comentar cada um deles, e como a gente escolher, né, uma especialidade, eu vou dar um pouco da minha experiência pessoal também. Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é se a gente gosta, né? Do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Às vezes eu vejo pessoas que é difícil saber o que gosta, acho que você pode começar excluindo, né? Por exclusão, o que você não gosta primeiro. Já é um grande passo. Então, se você gosta daquele ambiente, se gosta, por exemplo, de ter um contato maior com o paciente, esse é o seu, digamos, o que você coloca em primeiro plano, né? O primeiro plano é o ter contato com esses pacientes. A gente vê, por exemplo, algumas especialidades como dermato, psiquiatria, cirurgia plástica, aparelho digestivo, bariátrica, que tem um contato muito maior com esse paciente. A gente vê, por exemplo, radiologia, anestesia, radiointervenção, que tem um contato menor. Então isso é para que você deve levar em consideração. Acho que como uma das primeiras áreas, depois de você fazer um critério de exclusão de forma geral. A outra coisa que você deve levar, o segundo ponto, é entre áreas cirúrgicas ou clínicas, a previsibilidade de uma
de uma especialidade, né? O que é previsível, o que é imprevisível, por exemplo. Se você levar em consideração, por exemplo, um dermatologista, a rotina dele, na maioria das vezes, é bem previsível. Aquele consultório ali, o paciente indo, trabalhando com doenças ou mais com estética, você tem uma previsibilidade muito maior. Se você olhar, por exemplo, um cirurgião de trauma, um neurocirurgião que trabalha só no hospital de trauma, é totalmente diferente, é uma vida mais imprevisível, de plantões, enfim. Isso é uma coisa que você tem que levar em consideração, principalmente a longo prazo, você se pensando daqui a 20 anos, né? Eu quero uma vida mais previsível, imprevisível, o que me dá mais, né, adrenalina e prazer. E o terceiro ponto que a gente tem que levar, lógico, em consideração é o seu modelo aí de remuneração, como que você almeja esse modelo de remuneração. Lógico, tem pessoas que querem um consultório em tal bairro X, né, em São Paulo, querem um consultório ali obrigatoriamente na Faria Lima, querem um consultório mais chique, e tá tudo bem você ter essas escolhas. Eu quero andar num carro desse modelo, quero frequentar somente esses hospitais, e só vou operar particular. Então você tem que, na verdade, trilhar uma jornada para você pensar aí nesse modelo, né, de vida que você quer. Lógico que existem algumas especialidades que esse caminho é muito mais longo, na cirurgia com certeza é, às vezes você depende de outras pessoas, a gente vai comentar isso também. Então você tem que avaliar, né, que tipo de salário, que tipo de remuneração você vai ter, que público você quer trabalhar, que ticket que você quer. Por exemplo, a gente sabe que o mundo da estética é um mundo bem diferente, não é à toa que a gente tem, né, uma procura enorme, né, de profissionais indo para essa área. Por causa que é um mercado muito grande, né? E é um mercado, sim, com uma valorização maior, até porque é um mercado mais obscuro, digamos assim. Bom, a gente pode dar outro exemplo também, o que você quer, por exemplo, a gente tem também, em relação à estética, tem cirurgias, por exemplo, que demanda alta tecnologia, né? Por exemplo, a robótica que está entrando aí. Antes era laparoscopia, agora já está na robótica. Então, realmente, isso tem relacionado com maiores ganhos, por exemplo, né? E é uma vida mais previsível, se você se basear, pelo menos, em cirurgias eletivas. Bom, o quarto ponto é, se você quer uma área que você quer, por exemplo, ser mais dependente, que você sabe que tem uma área, por exemplo, cirurgia, a minha área, né, que eu escolhi, né, a parte, por exemplo, cirurgia endovascular, você tem uma dependência muito maior de equipes, entrar em equipes. Em grande centro isso é muito mais concorrido, é um ambiente hiper fechado, hemodinâmica no geral é assim. A parte de robótica, alguns locais, por exemplo, estados que tem 1, 2 robôs, isso vai ser bem difícil entrar nesse mercado. A não sei que você conhece, tem as famílias, a gente tem que levar porque normalmente acontece com a maioria, né, dos profissionais. E às vezes você nem consegue trabalhar muito com essa área porque é fechado, radiointervenção, algumas áreas. Então, você tem o desejo, né, de encarar aí essa dependência a longo prazo, você quer ser uma pessoa mais autônoma, por exemplo. Então, nesse ponto, você deve levar em consideração a que tipo de trabalho que você quer ter e que caminho você quer percorrer, né? E lógico que tem pessoas que têm um caminho um pouco mais curto, que já começam no quilômetro 10, então ela já está inserida naquele grupo, né? Mesmo que ela faça uma área como cirurgia, né? E tem uma dependência maior de terceiros e grupos, ela pode ser filho, ela pode ser tio, então ela já acabou residente, já está dentro daquele grupo. Isso vai ser diferente para outras pessoas, né? Isso é a vida real. Por exemplo, tem grupos de cirurgia que você tem que pagar um pedágio. Por exemplo, para entrar no grupo você paga X valor, ou você deixa uma porcentagem do seu faturamento. Às vezes o mercado é mais fechado ou não. Ah não, eu quero ser dermatologista e eu quero ter meu consultório, eu vou trabalhar sempre sozinho, não quero trabalhar para ninguém, eu vou começar assim mesmo, um psiquiatra talvez. Então você tem que ter noção de que mercados são mais fechados, são mais autônomos, eu tenho mais dependência ou não. Bom, e o quinto lado, que eu acho, o quinto ponto, né, que a gente deve levar em consideração aí, é o lado da curva de aprendizado. Por exemplo, tem especialidades que você vai passar aí 3 anos de cirurgia, mais 3 anos da especialidade, às vezes vai acompanhar alguém, e é uma curva de aprendizado bem maior. Diferente, por exemplo, da anestesia, que é uma curva de ápice salarial muito rápida em comparação às outras especialidades. Existem seus pontos negativos e positivos também, tem um contato muito menor com o paciente, né, em relação ao cirurgião, por exemplo, e às vezes pode ter ganhos, né, maiores ou menores, isso vai depender muito, mas é um tipo de trabalho totalmente diferente. Então, também é difícil você prever, lógico, o futuro do mercado, mas você pode ir se adequando também a ele. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante que você tem que pensar
né, nesses 5 pontos que a gente comentou, até porque esse mercado ele tá mudando constantemente. E a gente não adianta, né, a gente pensar que como que vai estar nos próximos 20 anos, né? E o que a gente vê, por exemplo, é colegas às vezes escolhendo a especialidade pelos 2 pontos principais, remuneração e qualidade de vida. Só que isso, acho que deve ser levado em consideração, mas a gente tem milhares de outros pontos, né? Às vezes você olha que uma residência, ela não tem uma qualidade de vida, porque é uma residência mais pesada, mas depois você pode escolher também. Então não fique com um viés só de um período curto ali da vida, principalmente a residência é um período curto, né, da pós-graduação ou do começo da sua carreira, né, independente. Isso é um período curto ali, talvez se você passar 6 anos no programa, de 7 anos no programa, e você viver 80, isso é menos de 10% da sua vida. Então, é um período curto, né, que você não deve levar em consideração, mas não tanto assim. Então, esses 2 pontos, eles são importantes, esses 2 pilares aí, qualidade de vida e remuneração, principalmente isso ficou mais, eu acho, mais visível para as pessoas depois da pandemia, mas é uma visão muito simplista. Eu acho que outro ponto importante é você conversar, lógico que você tem que saber para onde eu poderia ir, que cidades eu posso ir, é importante você ver as cidades também, se aquela cidade tem uma dependência maior de tecnologia, não, se aquela cidade tem mais plano de saúde ou menos plano de saúde, se ela é mais dependente do SUS, por exemplo, eu vou pro Acre. Eu tenho que saber que eu tenho um grande mercado privado, mas 90% da população usa o SUS, então eu tenho que ver também essa relação custo-benefício, como que eu vou fazer, o poder aquisitivo da população, tudo isso deve ser estudado, isso é uma coisa mais profunda de forma geral, né, mas é importante a gente levar em consideração. E que principalmente que o sucesso não está atrelado especificamente a uma especialidade. Lógico que existem algumas especialidades que, pela média, pode ter uma remuneração maior, mas a gente tem que saber que isso ele não é uma regra. Por exemplo, você tem que ser realista, né? Se você pegar a média, por exemplo, de neurocirurgiões em comparação a clínicos, sim, você tem uma média que neurocirurgiões têm ganhos maiores do que clínicos, ou pegar um ortopedista e um clínico. Mas tem vários clínicos que ganham mais que neurocirurgiões, né? E isso aí está embutido outras habilidades, né? Habilidades comportamentais, que é uma obrigação hoje você também estudar. Então a gente vê que eu, por exemplo, quando eu fui escolher minha especialidade, na época eu queria trabalhar com radiointervenção, e aí esse é um dos motivos de eu entrar aí na endovascular, escolher a cirurgia vascular e depois endovascular e fazer radiointervenção. Mas eu tinha um plano de vida que eu queria ficar só numa cidade, né? E aí eu comecei a conversar com os radiointervencionistas dessa cidade. E apesar da minha amostra talvez estava viciada pela pouca quantidade, né? Eu tinha poucos profissionais para conversar. Esses profissionais me desestimularam para entrar no mercado. Então eu falei que estava começando essa outra residência, né? Radiointervenção. E o colega falou, cara, não vale a pena você com cirurgia vascular e endovascular, com os títulos você consegue fazer quase tudo, exceto a parte cerebral. Então eu só tinha um plano de morar nesse local, né, que era planos passados, acabei mudando, hoje eu moro em outro estado, mas pra você ter uma ideia, eu acabei desistindo, né, se isso foi certo ou errado, eu não tenho essa resposta, mas de forma geral eu não fui para a especialidade, foi um viés também de conversar com poucas pessoas e desistir, né, mas não me arrependo, talvez se eu tivesse feito, estaria trabalhando mais com outras coisas, mas enfim, a gente tem que ter muito cuidado também com esse tipo de conversa, fazer um balanço, fazer uma gestão de risco. E as nossas decisões, elas têm que ser baseadas em médias, né? E a gente tem que fazer, sim, uma estatística básica. Do mesmo jeito que os nossos pais, né, ou do passado, se a gente conversasse ali, talvez, com pessoas há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, que estavam entrando na medicina, elas falaram, cara, você entrou na medicina, você tá feito, né? Esse mercado, esse é um mercado gigantesco, sua vida tá feita. E tal, seus pais não precisam mais trabalhar, as pessoas que vinham de famílias mais humildes, eu até cheguei já a escutar isso quando eu era bem mais novo, mas a gente vê que essa realidade não existe, né? Isso é uma mera ilusão aí que você fez medicina e tá feito na vida da sua família inteira. Isso não é, porque todas as profissões, o modelo de você, né, entrar no mercado e as exigências do mercado, elas mudaram. Elas não é como no passado. Então hoje, até para você escolher uma especialidade,
você tem que ver todos esses 5 pontos que eu comentei. Existem outros pontos também, mas eu peguei esses 5 principais que eu acho que são de extrema importância, né? Que a gente deve avaliar para escolher uma especialidade de forma geral. Então, principalmente se o ponto que eu falei, os 2 pontos principais que as pessoas levam, né? Que é qualidade de vida e remuneração, é muito porque hoje em dia nós somos contaminados por ruídos, né? Tem até um livro bem legal que fala sobre isso, o nome do livro é Ruído, e a gente vê que, assim como quando a gente vê leituras, quando a gente vê imprensa, quando a gente vê, por exemplo, as manchetes, né? Assim como a ciência, 80% daqueles artigos são ruins. Então a gente vê muito ruído no Instagram, a gente vê aquelas imagens daqueles especialistas muito bem, com os carrões, com tudo, e muitas vezes aquilo não condiz com a realidade, né, da vida, que dali na verdade é muito mais um ruído. Então a gente tem que ter cuidado também com ruído, com a overdose que a gente tem de informação aí, né? E principalmente a opinião de terceiros, né? A gente tem que ter cuidado aí, lógico que eu acho que tem que escutar muita gente, mas a gente tem que ter bastante cuidado, né, nessa escuta, e às vezes procurar uma pessoa mais de confiança, às vezes uma mentoria. Isso é extremamente importante. A gente já mentorou teve 2 mentorados relacionados a isso, então foi bem legal. É inegável que o mercado de trabalho para médicos é uma constante mudança, né? É bem diferente, por exemplo, de outros países, e ele continua evoluindo, e ele vai mudar muito, né? A gente tem menos protecionismo de mercado, né, em relação a governos nos últimos, talvez, 40 anos. A gente tem um país muito grande, mas a gente não deve se preocupar, porque para profissional bom sempre vai existir mercado. E outra coisa, a gente tem que ter uma preocupação muito menor, né? A gente se ali culpar sempre o cenário dinâmico e terceiro, né? A gente vai entristecer, reclamar, atribuir a culpa ao universo, ao governo, à universidade, a prefeito, e que pela falta do protecionismo de mercado. Mas ou a gente vai ter uma determinação, dançar a música, né? E aproveitar ela ao nosso favor, com todas as habilidades que a gente pode aprender possível. Lógico que a gente sabe que a base da medicina ainda é a nossa ética, né, de forma geral, e o conhecimento científico. Isso é a base. Mas você precisa de outras habilidades até para mostrar a base para outras pessoas, ou para o mercado, ou para empresas, de forma geral. Então, isso é um papo bem legal que eu gosto de conversar com pessoas, né, da minha idade, mais novas e mais velhas, né? Saber que a gente vê pessoas, por exemplo, que se arrependeram, que falaram, quando eu fui escolher minha especialidade, eu só olhei, por exemplo, para a parte de paciente, né, que eu queria ter muito contato com o paciente, mas eu não me acostumei com o cenário, por exemplo, do meu estado, da minha cidade, e eu não dancei a música. Eu tenho um primo, por exemplo, que ele é cardiologista, é meu mentor também, é um dos meus mentores, e ele fala, eu sou cardiologista, fiz doutorado e tudo, e ele fala que ele não quis dançar a música do mercado. Então ele falou que eu fui revoltado, né? Então ele se mudou para os Estados Unidos, e ele fala que essa minha rebeldia, eu tô pagando o preço agora, que ele depois de 40 anos tá fazendo todas as residências de novo lá nos Estados Unidos. E lá também não existe flores, né? Lá é bem diferente. Você vê menos médicos de forma geral empreendendo, na verdade, porque os salários dos médicos são bem altos em comparação à sociedade. Então você vê mas em compensação, parte dessa carreira ela é vinculada à grande instituição. Então a música que você dança é a música daquele hospital, daquela empresa, né? Enfim, você é menos autônomo de forma geral. Como também isso existe no Brasil, mas a gente vê mais médicos autônomos do que com grandes contratos com grande hospital. Então tem bastante diferença nessas escolhas, seja de escolha de trabalho, escolha de especialidade, principalmente, né, no começo da carreira, essas escolhas aí. E você tem que pensar assim, se eu fiz essa escolha, eu tenho que fazer dessa escolha a melhor escolha da minha vida, né? É que você tem que mudar a sua cabeça, principalmente quando decidir que eu vou fazer cirurgia, e depois da cirurgia, não sei o que eu vou fazer, mas na cirurgia vai ser a melhor escolha da minha vida. Então eu vou me dedicar, né, a fundo, né, sobre isso. E não ficar pensando em outras coisas, gastar energia com outras coisas. Você tem que entrar de cabeça naquela área ali e se dedicar a fundo o que você puder, o máximo, né? Então a gente não tem que ter medo. E tem muita gente que fica pensando no futuro do mercado. Ninguém tem bola de cristal para saber o futuro do mercado.
né? Eu acho que cada vez mais a gente vê as pessoas querendo ter bola de cristal para pensar no futuro do mercado e não. É muito melhor você pensar aqui no presente. Se você fez essa escolha, você faça ela da melhor escolha da sua vida. Eu acho que é uma das coisas que eu aprendi aí com colegas mais velhos, né? Que se eu escolhi ela e se eu gosto dessa área, não importa o que terceiros estão te falando, por exemplo, a gente vê muitas vezes colegas dermatologistas falando, meu Deus, tem muita gente entrando na dermato que não são médicos. Mas e daí? Você tem que atrair esse paciente para você tem que mostrar o seu trabalho. Tem um livro muito legal que fala isso, né? Como mostrar o seu trabalho. Você tem que parar de se preocupar com terceiros. Você acha que a Apple tá se preocupando com cada marca de celular que tá surgindo por aí, né? Isso existe uma invasão, né, de outras especialidades entrando, mas tudo bem, isso pode acontecer. Mas são fatores externos que você deve ter uma preocupação bem menor. Eu vejo também, recentemente eu conversei com um colega que ele é também na minha área, e ele tinha um sonho de só fazer a horta, né, só trabalhar com a horta. E ele viu que isso é uma coisa extremamente rara. Então, na cirurgia vascular, se você pensar que você vai trabalhar com a horta no Brasil, isso é raríssimo, é 1 em 1 milhão, até fora do Brasil isso é muito raro. E o que acontece na cirurgia vascular? Trabalhar com a doença venosa, né, Doppler, varizes, doença venosa, trombose, isso é 85% do mercado. Então não adianta você sair da residência que você fez muita horta, que existe uma possibilidade que você vai trabalhar por resto da vida. Isso pode acontecer, mas estatisticamente isso é raro, porque são poucos pacientes de horta. E são poucas pessoas que também dominam o mercado. Então às vezes você tem que dançar a música desse mercado. E outra coisa é você saber o que é mais comum dessa especialidade, né? Você não deve se basear na especialidade pelo que é mais raro. Isso não adianta, e principalmente no Brasil, quando os médicos são autônomos, né? Diferente de eu estar no hospital, lá na Inglaterra, que só faz a horta, eu sou o chefe da horta. Toda a horta drena, né, para esse tipo de paciente. Então eu sou um neurocirurgião de cirurgia de base e crânio. Então todos os pacientes são drenados para esse hospital e eu estou nesse hospital particular. Então não, primeiro você deve pensar no que é mais comum. E outra coisa, pensar nas coisas ruins de cada especialidade. Se você vai aturar essa parte ruim da especialidade pro resto da vida. Lógico, você tem que pensar primeiro no que você gosta e o que é responsável por 80% da especialidade. Então você pensa primeiro no que é mais comum, depois você pensa no que é mais raro, e juntamente com isso você tem que pensar nas áreas das especialidades que você não gosta e se você vai suportar isso, né? Por um longo período aí da sua vida. E eu vejo pessoas pensando aí em certas áreas e só pensam no que é mais raro. Vou trabalhar com isso aqui XY. Às vezes isso vai demorar, isso é uma realidade. Lógico, tem algumas pessoas que podem trabalhar, têm uma condição financeira maior, têm uma condição de já entrar com uma clínica, tem pais financeiramente ou familiares, mas isso não é a maioria. Nossas decisões têm que ser baseadas em média. Eu falo que a vida é como se fosse uma estatística, então a gente tem que se basear mais pela média do que pela exceção. Por que nossos pais no passado falavam, né, que a medicina bastava entrar na faculdade? Porque estatisticamente é uma estatística básica que no passado, se você fizesse medicina, 98% dos médicos estavam muito bem financeiramente, porque tinham poucas pessoas, né, no mercado. Hoje isso é bem diferente. Se você comparar hoje com os engenheiros, com os bancos, né, as pessoas que se formam em escolas aí, por exemplo, ITA, IME, se você perguntar para eles da mesma forma, mudou o mercado, né? São outras habilidades, tem uma concorrência muito maior. Então é difícil para todo mundo. Mas bom, gente, era isso que eu queria comentar. Um breve comentário em relação a dessa escolha de especialidade. As que deve pensar bem, se não deve ter pressa. Primeiro que as pessoas que estão entrando aí na medicina ou até estão mudando de área depois de 3, 4 anos de uma especialidade, acho que você tem que ser calma, não tem que se desesperar. Tem que ter muita paciência, porque não é uma corrida de Fórmula 1. A medicina é uma maratona, né? Seja qual área você vai entrar, né? Seja até outras áreas que estão surgindo de tecnologia na medicina, gestão, enfim, isso não vai acontecer de um dia para a noite, com raras exceções, né? A média não é assim. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida aí desses 5 pontos, né, em relação à escolha da área, ou até uma mudança de área que a gente colocou aqui, deixa aqui nos comentários, fala com a gente aqui no Instagram, no Medicine, no Medicine Skill. Tá surgindo outras áreas aí dentro do Medicine também, como psiquiatria,
cirurgia também. E será um prazer falar com cada um de vocês, tá? Um grande abraço